gente vai bater um papo bem bacana com 3 médicas ginecologistas e obstetras que eu vou já apresentar para vocês. Elas dedicam a vida a cuidar da nossa saúde e são exemplos também de profissionais que mostram todo o protagonismo feminino em suas áreas. Já estão todas aqui muito bem posicionadas. Olha que linda que tá, que lindas e que lindo que tá o nosso cenário. Deixa eu apresentar vocês, meninas. Vou começar com a doutora Lúcia Santos, né, que é presidente do Sindicato dos Médicos do Estado do Piauí e também é diretora da Federação Nacional dos Médicos. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Shirley. Prazer estar aqui. Esse lugar maravilhoso, alto astral, por aí. Tá certo, doutora Jussara também, Jussara Maria Valentim, ela é ginecologista e obstetra, professora e possui título de especialista em ginecologia e uroginecologia da FEBRASGO, né, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Seja bem-vinda. Obrigada, doutora Shirley. É um prazer estar aqui, principalmente no Dia da Mulher, falando sobre mulheres. Tá certo. E a doutora Lia Cruz, que é ginecologista, professora e também membro da Comissão de Defesa e Valorização Profissional da FEBRASGO e diretora da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Bom dia, Shirley. Bom dia a todos, em especial bom dia a todas as mulheres. Bom dia, meninas. Eu queria que vocês começassem falando um pouquinho de vocês, né? Da carreira de vocês, dessa dedicação que vocês têm a cuidar da gente. Mulheres cuidando de outras mulheres. Pode começar com a doutora Lúcia. Shirley, mulher é um ser muito especial, né? Ela tem a sensibilidade à flor da pele. Então, tratar dessas mulheres em todas as suas fases, entrando na adolescência, vida adulta, maturidade, menopausa, climatério, nossa, é muito especial. Muito. Eu, particularmente, adoro tratar com mulheres. Logo, a gente sente, sabe, de todos os sentimentos, os medos, as inseguranças, as dores. Então, é muito gostoso tratar de mulher. A gente sente, a gente se coloca no papel da outra, né? A gente entende, a linguagem flui, a energia flui. Exatamente, a gente sabe exatamente o que é que ela está dizendo, coisas que talvez outros não pudessem imaginar ou não levar em conta, mas a gente sente também. Então, essas vivências são super importantes no desempenho profissional, né, doutora Lúcia? Muito importante. Essa troca e o fato da gente ser mulher sem querer descaracterizar os homens também que as atendem, mas como a gente está aqui num Dia Especial da Mulher, a gente sabe que as meninas vão poder dizer também, é diferente, a gente sente aquilo, a gente sabe as dores, a gente conhece, sente a dor de ser uma mulher e a alegria também. Então é muito especial tratar a mulher. Doutora Jussara. Então, a ginecologia em especial, né, é uma especialidade que faz com que a gente tenha essa proximidade. Então, a gente no dia a dia, a gente consegue renovar as nossas expectativas, nossas esperanças, nossos anseios, o que a gente deve buscar, porque ali é uma troca diária que a gente tem com o mundo, né, com o mundo feminino, o mundo masculino, os anseios, tudo que está se passando. Então, eu digo que a escolha da gente de fazer essa especialidade foi uma bênção, porque a gente consegue ter essa sensibilidade diária e com isso até virar uma inspiração para a gente ir atrás do que há de necessidade que a gente pode oferecer sempre mais nesse serviço que a gente presta às mulheres. Verdade. E doutora Lia, seja bem-vinda. Bom dia, é um prazer estar aqui ao lado de mulheres que eu tanto admiro, né, que tanto me inspiram. Será que eu fiz ginecologia por causa da doutora Lúcia? Muito provavelmente, é uma professora que inspira. Então, a nossa especialidade permite a gente vivenciar junto com as mulheres. Então, dentro da medicina, eu, por exemplo, sofri muito para escolher qual seria a especialidade a seguir. E a ginecologia permite que nós sejamos parceiros, os clínicos das mulheres, por toda a sua vida, o desenvolvimento. E que ser espetacular é a mulher, né? As mudanças da puberdade, as mudanças do climatério, essa capacidade de viver tantos anos da vida, já depois da menopausa, sem ser mais aquele foco reprodutivo dos animais mais simples. Quando eu dou essa aula, eu digo que os homens são animais mais simples, porque não tem esse refinamento biopsicossocial, né, antropológico. Adorei essa definição, vou adotar pra agora. Não é? É verdade. Então, veja, só as mulheres e as baleias que existe essa figura da avó. O que é isso? A gente aprende no colégio que o ser vivo nasce, cresce, se reproduz e morre, como se o fim fosse a procriação. Será, e tem muita coisa sobre isso, que não é esse papel dessa mulher que não está mais no mundo para se reproduzir,
que dá sustento à estrutura familiar, à estrutura social, para o ser humano ser a potência que é hoje? Aí a gente começa a pensar que é realmente uma questão cultural, né? A gente cresceu aprendendo esse ciclo, né, Rose? E realmente a ideia que acaba, depois de que reproduzir, acabou. E não é isso, a gente vê cada vez mais as mulheres super jovens, a gente brinca que os antigos 30 são os 50 de hoje, né? Aumentou a expectativa de vida das mulheres, elas estão se cuidando mais. E é uma questão que a gente tem que parar para pensar, porque foi colocado na nossa cabeça de uma forma, né, que às vezes a gente nem percebe, né? Então é importante a gente estar sempre atenta, na verdade. E eu comecei dizendo que hoje é um dia da gente comemorar as conquistas, mas que também ainda faltam muito, né? Infelizmente, a gente está ainda lutando por equidade, né? A gente sabe que existe distorção de salários de mulheres que ocupam os mesmos cargos, que têm as mesmas qualificações dos homens, mas ainda existe essa diferenciação. Isso é tão louco da gente parar para pensar, porque é absurdo, né? E a gente ainda vive isso. Eu queria perguntar para vocês, assim, na área de vocês, o que pode e o que não pode para as mulheres? Pronto. Mulher pode tudo, Shirley. A única que pode impedir a mulher de fazer alguma coisa é ela mesma. Olha, os homens, eles são muito fominha por cargo de liderança, dos melhores salários. Nós, mulheres, preservamos mais a qualidade de vida. A gente leva isso mais em conta. Mas a gente tem que ocupar mais nossos espaços, mulheres. A gente também tem que ir lá e assumir os espaços, pegar o que é nosso. Tá? Então, eu repito, mulher, a única que pode proibir você de fazer alguma coisa é você mesma. Vence esses obstáculos, vence esses desafios. Nós precisamos ocupar nossos espaços em todas as áreas, viu, Sheila? É verdade. Em todas. Nós temos que assumir o nosso protagonismo, né? Abraçar a causa é nosso, a gente tem que buscar, né? Tem que ir atrás, não é verdade? Isso. E aí, Jussara, doutora Jussara, o que pode, o que não pode? Então, a gente pode estimular as mulheres a elas escolherem o momento certo de cada coisa da vida delas. Em muitos momentos, a mulher foi estimulada ou foi resignada a ter aquela obrigação da maternidade e deixar e não ser estimulada ao mercado de trabalho. Hoje a nossa realidade é completamente diferente. As mulheres precisam escolher o momento certo para cada fase de sua vida, então estimular a maternidade no momento que ela quiser. Para isso a medicina se desenvolveu e hoje a gente vê mulheres como a Cláudia Raia, inspiradora aí aos 53 anos sendo mãe, né? Então são as modernidades, a tecnologia, o que a gente tem de bom em relação a isso. É o momento certo de cada coisa e ela, se quiser se dedicar, por exemplo, a um cargo político, às gerências, estar à frente de grandes empreendimentos. Então, isso é um desejo da mulher e a gente tem que tornar isso viável, estimular que as mulheres façam isso, porque está precisando. A gente vê que nas estatísticas mostram que as mulheres se dedicam mais aos estudos, e as mulheres trabalham igual os homens, mas elas, quando vai fazer na estatística de ocupação de cargos de liderança, apenas 37% dos cargos de liderança são ocupados por mulheres. Então, a gente precisa incentivar e o mundo precisa abrir esse espaço realmente, porque as mulheres têm muito, têm equilíbrio, têm mais desenvoltura em relação a isso, pode explorar esse lado da mulher e a gente vê que existem já exemplos aí grandiosos de mulheres na liderança e com muito sucesso das empresas e dos órgãos, né? E aí, doutora Lia, você vai pelo que pode ou pelo que não pode? Eu vou falar um que pode e um que não pode. À vontade. Eu quero destacar que pode a gente dar, enquanto mulheres, enquanto sociedade, a educação igual para homens e mulheres, oportunidades iguais. Desde pequeno, quem vai lavar a louça? Homens e mulheres. Quem vai estudar? Homens e mulheres. Então, essa igualdade nas oportunidades. A gente pode também favorecer o legislativo e as leis que vão pela autonomia da mulher, como, por exemplo, a recente, né, da lei da laqueadura, que tirou aquele absurdo de exigir o consentimento do marido para a mulher fazer uma atitude no seu próprio corpo, no planejamento familiar, uma laqueadura. E o que não pode nesse dia, está sendo a minha corrente do dia, é a gente dizer que esse sexismo, essa diferença não existe. Porque se a gente não reconhecer isso, a gente não trabalha no que é necessário. Sem vitimismo, sem coitadismo, sem dizer que a mulher não pode, não consegue, mas entendendo que essas diferenças existem. Você falou a minha palavra do dia, que é equidade. Coisas diferentes para o que é diferente. Quantas coisas uma mulher tem que fazer para chegar no mesmo lugar que um homem?
Ontem a ministra Carmen Lúcia falava, a ministra Carmen Lúcia, ministra do STF, sobre a sua dificuldade de falar sem ser interrompida pelos homens no ambiente de trabalho. E isso existem estudos científicos que comprovam que as mulheres são 9 vezes mais interrompidas do que os homens numa reunião de negócios. E a sua dificuldade de garantir promoções. Então, a doutora Jussara falou, as mulheres estudam mais. Então, o acesso ao concurso público está paritário. As mulheres estudam e entram igual. Mas e o acesso aos cargos de liderança, né? E tem muita coisa social envolvida. Uma mulher, quando é promovida, qual a primeira coisa que ela diz, em geral? Claro que a exceção confirma a regra. Eu vou ver lá em casa. Por quê? Ela vai ver o que vai fazer com os filhos, se naquela hora que ela vai precisar de reunião, quem vai buscar, quem vai deixar. Todas as mulheres estão concordando comigo. E todo mundo se identifica, tá todo mundo aqui no estúdio, todo mundo, assim, ó, nos bastidores, tá ali a Lorena, né? Quem vai fazer isso, o que é que meu marido vai dizer, como é que vai ficar e tudo mais. Como se sempre precisássemos de permissão para tudo, né? Para atitudes nossas. E estamos falando de nós, mulheres privilegiadas, com rede de apoio, que vai ser uma questão de organizar isso. Imagine a gente estendendo para quem não tem essa rede de apoio. Não vai ser promovido, bem lembrado, né? E um homem, quando é promovido, ele chega em casa, abre um champanhe, fui promovido. Geralmente não tem nenhum problema para ele. Está só avisando. Está só avisando, todo mundo está comemorando. E o trabalho invisível da sua esposa, das suas companheiras de trabalho, que lute para dar a ele o suporte para vivenciar essa promoção. Então, nós estamos muito longe. E a ministra, também vou citá-la de novo, falou que mais do que a igualdade, que a gente reconheça essas diferenças para trabalhar, doutora Lúcia, por uma igualização, um movimento de tentar igualar essas oportunidades de homens e mulheres. Agora, na sua fala, eu também faço meio que a meia-culpa, porque a gente, às vezes, tem, sim, um papel nesse tipo de conceito, até pela forma que a gente foi criada. Às vezes, você falou na criação, a gente tem um filho homem e mulher, a menina pode me ajudar a lavar a louça, a menina pode me ajudar a varrer a casa, mas eu não coloco o menino, né? A gente mesmo vai criando, fazendo essas diferenciações. E aquilo ali vai crescendo na nossa vida e a gente, como eu falei, de uma forma que a gente não percebe. Mas a gente acaba também estimulando isso, né? Claro. Como é uma bandeira na minha vida, eu tento nas pequenas coisas. Então, tenho 2 meninas e um menino. Se alguém for tirar a louça suja da mesa, tiver uns 3, vai ser ele. Então, ele já sabe que vai sobrar para ele. Termina sendo exagerado, mas é para tentar passar essa mensagem. E cabe a gente, viu? A gente fazer essas mudanças. Doutora Lúcia, a senhora queria falar, né? Tem uma coisa muito importante que a gente queria colocar, que não pode, que é proibido, Chile, é importante a gente frisar aqui no nosso estado, não pode falta de políticas públicas voltadas para a mulher. Existe um estudo do professor Arimatea Santos, feito na Evangelina Rosa, aqui no Piauí, onde a mortalidade materna é muito alta, né? De causas, as emergências obstétricas, hemorrágicas, hipertensivas, não tem suporte para essas mulheres para chegarem a tempo e serem salvas. Então, morrem mulheres e bebês. Aí a gente pergunta, eles são considerados seres de menor valor para o governo? Porque se fossem homens morrendo, o negócio seria diferente. Então, não pode. Falta de política pública para a mulher não pode, gestores. Nós, a sociedade, as mulheres, nós temos que nos reunir e gritar por isso. A gente vai encerrar, eu quero que vocês contassem pra gente o que é que inspira vocês enquanto mulheres. Mas antes, eu queria que vocês só me respondessem uma pergunta. Como é que tá o posicionamento feminino na área de vocês, na área da medicina? Todas vocês que estão aqui têm representatividade em federações nacionais, né? Então tem esse destaque. Mas como é que tá o papel da mulher hoje na medicina? A gente ainda tem muita coisa, ainda falta muita coisa, já avançamos? Shirley, pegando o gancho do que a Lia falou, é exatamente assim, né? A Federação Nacional dos Médicos, a qual eu sou diretora, meninas, nunca teve uma presidente mulher, né? Já a segunda vez agora, eu vou colocar meu nome. A gente serve para segurar o piano, para trabalhar muito. Mas na hora do cargo de liderança é que, não, entendeu? Sim. Então, isso é muito difícil. Para a gente que chegou até aqui, né? Imagine para outras mulheres.